Sim, olha, Pitoli, eu acompanho um pouquinho do retrato aqui da América do Sul, as eleições. Você pode ter certeza, se o Javier Milei está no segundo turno de uma eleição da Argentina, tendo iniciado um movimento somente 3 anos atrás, se o José Antônio Kast, na minha opinião, já é virtualmente o próximo presidente do Chile, né? Se a aprovação do Petro na Colômbia, do Foro de São Paulo, né? Ex-guerrilheiro, que não vê diferença, ou melhor, não sabe o que é pior, se é o petróleo ou se é a cocaína, conforme o discurso dele lá nas Nações Unidas, se essas pessoas, se isso tudo está acontecendo, a gente tem um sopro de liberdade na região, é por causa da liberdade de expressão, né? Então, a fórmula do sucesso do Javier Milei, do José Antônio Kast, da Maria Fernanda Cabal na Colômbia, é ter resistência, né? Denunciar todo dia, igual você faz aí. Isso você pode sofrer as consequências? Pode até sofrer as consequências disso. Os poderosos vão para cima de você. Porque certamente uma tia do Zap tweetando nas redes sociais é muito mais perigosa do que um traficante com uma arma na mão. Porque o traficante com arma na mão, ele não é capaz de ser presidente da República. As tias do Zap são capazes de impulsionar um presidente que não tem sequer um partido político. Então, esse retrato todo nos faz entender que, com a liberdade de expressão e sendo resilientes, a gente vai retornar ao poder. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Talvez as pessoas se desesperem, não saibam como, enfim. Mas eu te asseguro, isso daí vai ser transitório. A esquerda, ela voltou ao poder na América Latina e já está caindo de novo. E onde ela retornou ao poder foi porque ganhou a eleição por 1, 2% dos votos e debaixo de acusação de muita desconfiança sobre fraudes. Então, eu estou falando, a gente está num momento ruim, a gente está numa curva de depressão, onde agora as pessoas começam a se animar de novo, e isso daí está sendo vivenciado nos países vizinhos. A gente vai vencer essa guerra, mas precisamos de liberdade de expressão. Finalizando, Pitoli, os Estados Unidos, ele teve a sua independência no final do século XVIII, lá em 1776, fez a sua Constituição e algumas emendas logo na sequência. O que ocorre? Nos Estados Unidos, toda a lógica da Constituição americana gira em torno a você se precaver para que não retorne aquele cenário de ditadura que eles sofreram quando eram colônia da Inglaterra. Então, a primeira emenda, a primeira ação tomada entre os Founding Fathers, né, os pais fundadores da América, foi justamente o quê? Garantir a liberdade de expressão. E a segunda emenda foi ter uma maneira de garantir a existência da primeira. Então, a segunda emenda é o direito às armas, para que, se for preciso, você possa formar milícias para derrubar um governo ditatorial. Isso daí repercute. Tem também um artigo na Constituição venezuelana que vai mais ou menos no mesmo sentido, né, de você poder derrubar um governo ditatorial e assim por diante. E nesse sentido, então, falando de Constituição, você se sente seguro, Eduardo, para discussar no Congresso Nacional ou o artigo 53 da Constituição não vale mais nada? Vitória, a gente se sente insegura, a gente está num momento nebuloso, a gente não sabe o futuro, as consequências de um discurso mais enérgico, um discurso falando a verdade da tribuna. E aqui nos Estados Unidos, alguns deputados, né, por exemplo, o Chris Smith, que eu falei aqui, ele mesmo falou, olha gente, eu não quero prejudicar vocês, eu tenho medo de vocês retornarem ao Brasil e terem passaporte cancelado, visita da Polícia Federal. E eu falei para ele, olha, isso é uma realidade, mas a gente só tem 2 caminhos. Ou a gente luta contra tudo isso arriscando o nosso próprio pescoço, ou a gente vai abaixar a cabeça e aceitar viver igual eles querem que nós vivamos, né? Deixando seu filho na escola para aprender ideologia de gênero, andando desarmado e um vagabundo que consiga comprar um 38 no mercado negro te tirar a tua vida. Então a gente não tem muita opção, né? E quando você não tem opção, a única maneira que você tem de se comportar é sendo forte. Então, vamos para frente, vamos para cima. Eu acho que fazer uma maldade conosco não está fora, não é a carta fora do baralho, mas também eu acredito que, vindo aos Estados Unidos, tendo contato com esses parlamentares, a gente fica mais protegido, que agora eles estão de olho em nós. Se alguma coisa acontecer conosco no Brasil, esse senso de responsabilidade que eles têm vão movê-los a tentar nos defender, a tentar pelo menos denunciar internacionalmente essa maldade totalmente inconstitucional que está ocorrendo com diversos conservadores no Brasil. Você falou de mercado negro, me lembrei